Sejam bem-vindos à nossa aula, o nosso treinamento de DCTF Web. E nesse treinamento eu vou explicar o que é a DCTF Web, como ela é preenchida, multa, enfim, todas as regras aí referente à DCTF Web, que chegou aí para mudar toda a história do departamento de pessoal, da área trabalhista, recolhimento de impostos e contribuições. E eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Só um minutinho. Muito bem, então aqui eu tenho um treinamento bem completo de DCTF Web. E eu vou fazer um passo a passo com vocês de como que funciona, quais as regras, enfim, como ela é alimentada, como eu retifico uma DCTF Web, como que eu acesso ela, enfim, todas as regras, tá? Então, estamos iniciando aqui. Eu quero saber se vocês estão visualizando a tela. Coloque aí para mim se sim ou não. Sim, perfeito. Muito bem, então esse é o treinamento desse TF Web. O que é exatamente a DCTF Web? Ela é uma declaração de débitos e créditos tributários federais, previdenciários e de outras entidades e fundos. A DCTF é uma obrigação tributária acessória. Quando nós falamos em obrigação tributária, a gente vai lá para a área tributária fiscal. Então, a nossa legislação ela diz que existe as empresas, para cada imposto, né, ela tem duas obrigações, a principal e a acessória. Que é a obrigação tributária acessória? É a declaração que informa todos os dados, base de cálculo, enfim, todos os dados do imposto que será recolhido. E a obrigação principal é o recolhimento do imposto. Então, não existe um imposto que é recolhido sozinho, sem uma declaração que o acompanhe para dizer a que se refere. Se em algum momento vocês recolherem uma guia sem declarar a que se refere, esse valor fica perdido no âmbito do governo. Por quê? Porque não chegou uma declaração que informasse, olha, esse imposto aqui, né, essa declaração principal, ela é referente a esses valores, ou, enfim, a essa base de cálculo. Então, sempre tem que ter uma declaração que informa todos os dados para que o imposto seja recolhido e atribuído àquele CNPJ, enfim, a toda a obrigação de recolhimento da empresa, tá? Então, a DCTF, ela já existia, ela não é nova, tá? A única diferença é que agora ela está vindo para a web, ela está saindo de um PGD e está vindo para a web. Por isso que tem web no final. Mas a DCTF já existe há muito tempo. Tá? Então, é uma tributação acessória, uma obrigação tributária acessória que complementa dados dos recolhimentos dos impostos e contribuições. E ela confessa débitos. Tá? Então, ela confessa débitos, inclusive para efeitos de inscrição em dívida ativa da União. Tá? Então, nós sabemos que todas as declarações, elas já têm todos os dados do que vai recolher no imposto, e ela está confessando uma dívida, um imposto que tem que ser recolhido, certo? Geralmente, nós entregamos a declaração primeiro, recolhemos depois, certo? A DCTF antiga, ela era diferente. Primeiro a gente recolhia todos os impostos e depois de 2 meses a gente entregava a DCTF referente àqueles impostos de 2 meses atrás. Aí o governo ia lá e consolidava isso e dava baixa em tudo.
Mas agora o governo ele começou a trabalhar de forma diferenciada, que é o quê? Primeiro a declaração, depois o recolhimento. Porque quando você declara, você já declara a dívida, o débito, e depois vem o recolhimento e encerra esse débito, certo? A plataforma web, o legal é que não precisa baixar programas geradores, que são os PGDs, programas geradores de declarações, tá? Então, as outras modalidades antigas de declarações, nós tínhamos que entrar lá no site da Receita Federal, baixar o programa no nosso computador, no site da Caixa Econômica, baixar o CEFIP no nosso computador, no site do Ministério do Trabalho, baixar o CAGED, a RAIS, Receita Federal, a gente baixava no computador um programinha da DIRF, enfim. Esses são os chamados PGDs, a gente faz o download do programa, instala no nosso computador, e aí sim a gente insere os dados, confere, enfim, e depois entrega. Na plataforma web, a gente não baixa nenhum programa gerador, tá? A gente também não utiliza programas validadores, porque ele é totalmente integrado já com os sistemas da Receita Federal. Então, isso reduz erros, tá? Permite importar os dados, inclusive compensações, parcelamentos, guias pagas, tanto a parte de débitos quanto de créditos, e é bem legal. O acesso ele é direto pelo ECAC da Receita Federal, com certificado digital do CNPJ, ou do CPF, ou do procurador, certo? E é direto no ECAC, direto ali na plataforma web da Receita Federal. Então, não tem programa gerador, a gente não baixa nada no nosso computador. Qual a função da DCTF Web? Ela recebe e consolida as apurações enviadas pelas escriturações. Recebe outros créditos importados ou inseridos manualmente. Quando fala aqui no primeiro item que recebe e consolida as apurações enviadas, é porque ela recebe os dados do E-Social, da REINF, consolida essas informações e isso vira uma declaração só. Então, antes, aquilo que eram várias declarações se torna uma única, referente aos impostos recolhidos. Ela também recebe créditos. Que créditos são esses? Nós vamos falar, durante esse treinamento, que existem créditos específicos que são importados ou inseridos direto na DCTF Web. Nós temos situações também de exclusões, suspensões de recolhimento de imposto, parcelamentos, compensações e pagamentos. Ela efetua a vinculação dos créditos aos débitos, e isso é bem legal. Apura o saldo a pagar, permite consultas e gerações de relatórios. Então, depois que você fecha a DCTF daquele mês, daquela competência, você consegue consultar, você consegue entrar, gerar relatórios dos débitos, relatório dos créditos, consolidado com tudo, o comprovante o recibo de entrega, né? Então, nós temos aqui várias opções de relatórios. Transmite a DCTF Web, tá? O prazo é até o dia 15 do mês seguinte, gera o DARF, inclusive se estiver em atraso, que vai vencer até o dia 20 do mês seguinte. E a própria DCTF Web também permite a sua retificação. Você não precisa entrar em outro sistema, em outra plataforma para retificar, é direto na própria DCTF Web. Então, como que ela é alimentada? Então, primeiramente, pelo E-Social, tá? Tanto a parte de débitos quanto de créditos. Que débitos são esses? Sobre as remunerações, e aqui eu não estou falando apenas funcionário. Quando eu falo remunerações, eu estou falando de olerites, estou falando de prolabore, estou falando de RPAs, tá? MEI, que se enquadram nas situações em que eu tenho que declarar e recolher a parte patronal, enfim. Eu estou falando de todos esses. Também comercialização da produção rural de pessoa física. E os créditos que também vêm alimentados pelo E-Social, que são salário família e salário maternidade, que a empresa adianta para os trabalhadores, para a trabalhadora, e depois abate no valor a recolher do INSS.
Lembrando que o prazo, quando a gente fala até o dia 15 do mês seguinte, que a gente tem para entregar a DCTF, nós temos que nos atentar à questão de finais de semana ou feriados, inclusive municipais. Então, se o dia 15 cai num final de semana, a gente antecipa. Se cai no feriado, a gente também antecipa, certo? Então, quando é até o dia 15, cuidado com os feriados municipais, porque se no seu município que você está entregando for feriado aquele dia, e você for entregar no dia 15, que é feriado municipal, você já paga multa. Então, fique muito atento a essa situação. E até o dia 20 de dezembro, a DCTF referente ao 13º salário. O que vem de alimentação de dados da EFD-REINF? Da EFD-REINF vem as retenções feitas sobre notas fiscais. Nesse momento está vindo INSS retido sobre notas fiscais, está chegando o imposto de renda retido sobre as notas fiscais de prestação de serviços, tá? Serviços tomados, e também está previsto para os próximos meses e que todos os impostos retidos em notas também entrem na DCTF Web, porém, essa entrada é gradativa. Aquisição de produção rural, pessoa física e pessoa jurídica. Então, nós sabemos que quem compra de produtor rural tem que recolher INSS sobre o valor do que comprou, tá? Ali dos produtos rurais. Então, nós temos a comercialização da produção rural pessoa jurídica, também a gente declara na REINF e vai para a DCTF Web. Patrocínio de clubes de futebol. CPRB, o que é isso? É a desoneração da folha de pagamento, certo? Também a gente informa lá na REINF, isso vem para a DCTF Web. E a receita de espetáculos desportivos. Então, a gente já viu que os clubes de futebol profissional, eles têm que recolher INSS 5% sobre a receita dos espetáculos desportivos. São os jogos profissionais, tá? Então, isso também é declarado na REINF, vai para a DCTF Web para gerar a guia, a declaração e a guia para recolher. E que créditos que vêm da REINF? Retenções sofridas sobre notas fiscais dos serviços prestados. Então, olha que interessante. Quem presta o serviço e tem retenção na nota fiscal, declara na REINF, tá? Por quê? Porque foi retido e ele vai usar isso como crédito. E quem toma o serviço, tá? De um prestador, dos serviços tomados, onde tem retenção e a gente tem que recolher esses impostos retidos na nota do nosso prestador, a gente também declara. Então, o prestador declara e o tomador de serviço também declara, e essas informações, elas são cruzadas dentro da EFD-REINF, dentro da plataforma Receita Federal. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com todas as informações, ok? Então, a DCTF Web, ela recebe automaticamente as informações após o fechamento da folha no e-social e após o fechamento da EFD-REINF, consolidando automaticamente os dados das duas declarações e gerando um único DARF. Então, é bem interessante porque o e-social, a gente tem o prazo de até o dia 15 do mês seguinte para fazer o fechamento final. A EFD-REINF nós também temos até o dia 15 do mês seguinte para fazer o fechamento do mês e a DCTF Web também até o dia 15. Então, as três declarações têm o mesmo prazo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O ideal é que a gente entregue o e-social e a EFD-REINF anteriormente para que a DCTF Web esteja dentro do prazo na hora de fechar ali. Por quê? Nós não podemos fechar a DCTF Web sem que antes a gente tenha encerrado, fechado o movimento do e-social e fechado o movimento da REINF, tá? Então, primeiro a gente fecha a e-social, fecha a REINF, essas informações são automaticamente enviadas para a DCTF Web, e aí sim a gente entrega a DCTF Web e emite o DARF.
A DCTF Web, ela vai aparecer em status em andamento. Então, a partir do momento que eu entreguei uma das duas declarações, lá ela já aparece o mês e ela já aparece em andamento. Então, se eu entreguei só isso, se eu fechei só e-social, ela já aparece lá no ECAC como DCTF Web daquele mês em andamento só com os dados do e-social. Quando eu fecho a RINF, esses dados vêm, incorpora nessa DCTF Web, e aí sim eu vou conferir tudo e encerrar o movimento. Mas, Luciana, e se eu fechar a RINF primeiro? É a mesma coisa. A partir do momento que eu fecho a RINF, a DCTF Web já abre aquele movimento e ela fica lá com o status em andamento, esperando os dados do e-social para encerramento, certo? Então, aí a gente analisa, confere e finaliza e emite o DARF. Impostos e encargos gerados na DCTF Web. Nós já sabemos que a partir aqui da apuração de maio de 2023, os valores de retenção de imposto de renda decorrentes de rendimentos do trabalho já passaram a ser declarados na DCTF Web e recolhidos por meio de DARF numerado, emitido pela própria declaração. Tá? Então, até abril de 2023, nós tínhamos na DCTF Web apenas o INSS, da parte dos trabalhadores, o INSS da desoneração, o INSS do produtor rural, o INSS da associação esportiva, o INSS da parte patronal de terceiros, mas ainda não tinha o imposto de renda. Então, o imposto de renda, ele chegou a partir de maio de 2023. Então, aqui estão todos os encargos que, nesse momento, estão já sendo recolhidos pela DCTF Web, porém, existe uma previsão de até 2024 os demais encargos relacionados à retenção de impostos em notas fiscais também venham para a DCTF Web. O que é isso? É a substituição completa da DIRF. Então, a DIRF não é só imposto de renda de folha de pagamento. A DIRF, ela é imposto de renda de folha, ela é imposto de renda de nota fiscal, retido de nota fiscal, ela é PIS, COFINS, CSLL, então são vários impostos que são retidos em nota fiscal de prestadores de serviço, e tudo isso vai na DIRF. Além de outras informações, outros tipos de impostos, tá? Como, por exemplo, a parte, lá da parte contábil, como imposto IR sobre aluguéis pagos pela empresa, de pessoa jurídica para pessoa física, enfim, tem vários outros. Então, o objetivo é a substituição total da DIRF até 2024, incluindo aí na DCTF Web. Prazo de entrega. Se o prazo de entrega cair no final de semana ou feriado, já comentei isso, mesmo que municipal, até destaquei aqui em negrito, a entrega deve ser antecipada sob pena de multa. Então, aqui eu coloquei uma tabelinha para vocês, que é o quê? A DCTF mensal, que a gente chama de geral, até o dia 15 do mês seguinte. DCTF de 13º salário anual, até o dia 20 de dezembro. Luciana, eu tenho que entregar a DCTF do 13º da primeira parcela? Não. Você só entrega a DCTF de 13º da parcela total, que nós chamamos de segunda parcela, porém, onde é feito o cálculo total do 13º e abate o adiantamento que foi feito como primeira parcela. Então, a gente só entrega uma DCTF de 13º e o prazo é 20 de dezembro. Espetáculo desportivo. Essa DCTF Web, ela é diária, tá? Então, ela é totalmente diferente da mensal, tá? Então, para os clubes de futebol profissional que faz um jogo profissional, o prazo é até o segundo dia útil após o evento, certo? E a reclamatória trabalhista, ela é mensal, com todos os movimentos que teve de processos trabalhistas fechados naquele mês, acordos, enfim. E ela é consolidado tudo em uma única DCTF, e o prazo é até o dia 15 do mês seguinte. E aqui eu quero abrir aspas, né, para dizer que
A DCTF da reclamatória trabalhista, ela não entra na DCTF geral, tá? Ela será uma DCTF à parte, vai ter escrito lá, DCTF de reclamatória trabalhista. A DCTF de 13º, ela também não entra tudo junto com a DCTF de dezembro, não. Também é uma DCTF exclusiva e ela vem como DCTF Web anual. Então, quando você vê DCTF Web anual, você já sabe que se refere ao 13º salário. Então, veja que tem prazos diferenciados. Mais um detalhe, reclamatória trabalhista. Cuidado com a questão de até o dia 15 do mês seguinte, porque alguns juízes, quando eles encerram ali, eles dão a sentença, eles fecham, né, finalizam o processo, eles dão um prazo de 10 dias para recolher a guia de INSS sobre aquele processo. INSS Imposto de Renda, por exemplo, tá? Ou 15 dias após aquela data. E, às vezes, a gente precisa antecipar, tá? Então, caso aconteça um processo, uma sentença, uma finalização de uma reclamatória trabalhista, o que nós temos que olhar nessa sentença? Se o juiz estipulou um prazo que seja anterior ao dia 15 do mês seguinte. Porque se ele estipulou, sim, nós vamos ter que entregar ela antes, tá? Para gerar a guia e recolher INSS e Imposto de Renda das reclamatórias trabalhistas. Está previsto para início em julho de 2023, a partir de 1/7, porém, não sabemos ainda se será prorrogado ou não. Multa por atraso, que é o MAED. A multa por atraso na entrega da declaração, ela é devida quando a gente deixar de entregar ou enviar após o prazo. Então, assim que a gente transmite ela fora de prazo, o próprio, né, a aplicação, a própria DCTF Web já gera automaticamente o recibo de entrega e a notificação de lançamento de multa. Então, aqui é a tela, né, da DCTF Web, e quando a gente entrega ela, ele já vai aparecer aqui, emitir DARF da MAED, que é Tá maravilhoso. da multa por atraso, tá? Então, fiquem atentos aí na questão do prazo, para não perder o prazo, ok? DCTF Web sem movimento. Essa é uma grande dúvida. Luciana, como eu faço para entregar uma DCTF Web sem movimento? Eu posso ir direto no ECAC e lá dentro das declarações de DCTF Web eu tenho como ter um botãozinho lá que eu clico e coloco lá o mês e sem movimento? Não. DCTF Web sem movimento, ela tem que vir do E-Social e da REINF. E o detalhe é que ela só será sem movimento se não tiver nada no E-Social, se o E-Social foi entregue sem movimento e se a REINF foi entregue sem movimento. Então, as duas têm que ser entregues sem movimento, encerradas até o dia 15, e aí sim vai gerar uma DCTF Web sem movimento. Então, aqui você vê no tipo, original sem movimento, origem. Olha lá, tem que aparecer E-Social e REINF, tá? E aí sim, a gente faz a transmissão dela. A gente clica aqui no lapisinho, né, entra, verifica se está tudo zerado mesmo e transmite ela. Então, só é sem movimento se as duas declarações forem entregues sem movimento. Luciana, só tive movimento no E-Social. Na REINF, não. A REINF você entrega sem movimento. O E-Social teve informações, vai trazer as informações para a DCTF, tá? E nós vamos fechar ela normalmente, porque vai ter imposto a recolher. Luciana, não tive movimento no E-Social, mas tive REINF. Então, você vai entregar o E-Social sem movimento e a REINF com o movimento e vai gerar uma DCTF Web com os impostos ali a recolher que vieram da REINF, tá bom? Então, sem movimento, só se não tiver nada em nenhuma das duas. E apenas para complementar essa informação, existem muitas dúvidas relacionadas a quando é que eu tenho que entregar a sem movimento, qual o efeito da DCTF Web sem movimento. Então, a partir do momento que você tem um mês em que não tem movimento, tá? Então, por exemplo, eu tinha 2 funcionários e eles foram
demitidos, a rescisão foi feita lá em maio. Então, em maio, eu entreguei a declaração, a DCTF Web, o E-Social, tudo referente a maio. Beleza. Junho, eu não tenho mais nada, nem no Reinf, nem no E-Social. Eu entrego as duas sem movimento, aí eu gero a DCTF Web sem movimento e ela tá valendo a partir de junho, tá? E aí eu só vou entregar uma nova declaração quando tiver movimento, ou na Reinf ou no E-Social, tá? Não tive mais. Então, todo mês de janeiro dos anos seguintes, nós temos que enviar uma nova sem movimento para valer para o próximo ano. Também é isento a pessoa física que entrega via CPF, tá? Que também não teve movimento. O MEI também não precisa entregar a DCTF sem movimento, a não ser que ele já tenha declarado DCTF Web com movimento, aí sim ele vai ter que apresentar a sem movimento. Se ele nunca declarou, nunca teve funcionário, não precisa entregar. Também nós temos a questão de verificar a questão aí da entrega, lembrando, né, que Reinf e E-Social, as duas têm que estar em branco, e isso, gente, também para empregador de CPF e de MEI, ok? Valor da multa. Caso eu entregue em atraso, ou deixe de entregar, tá? Então, atraso ou omissão da declaração, sem ocorrência de fatos geradores. Então, mesmo que foi sem movimento, eu sou obrigada a entregar a declaração conforme a regra anterior, ok? A multa mínima é de R$200 e R$500 nos demais casos, no mínimo. Porém, o que nós temos que olhar? Não é só isso. Se a minha DCTF gerou imposto a recolher, também tem 2% em cima do valor né, da base de cálculo ali dos impostos. Então, não é só R$200. No caso de atraso ou omissão, não é só 200 ou 500, não. Nós temos a situação de caso eu também entregue uma DCTF Web com incorreções, tá? A multa, existe uma multa também, um acréscimo de R$20 para cada grupo de 10 informações incorretas ou omitidas. Gente, aqui eu quero que vocês prestem atenção na seguinte situação. Antigamente, existia muito essa de que tá chegando o prazo, não vai dar tempo, eu entrego sem movimento, depois eu vou lá, retifico, só para não pagar uma ED, a multa por atraso, tá? Diante dessa situação, muitas empresas fazendo isso, entrego em branco e depois eu vou lá e coloco os dados e retifico para não pagar a multa de atraso. A Receita Federal, ela criou essa nova regra, que é o quê? Se eu entreguei em branco e eu incluir informações, dados que gerem impostos, para cada grupo de 10 informações que eu não coloquei antes, eu acrescento R$20 no valor da multa. Então, não dá mais para fazer como era feito antigamente. Entrego em branco ou sem movimento e depois eu vou lá e incluo. Tudo bem, você pode fazer isso, mas na hora que você incluir, vai ter a multa do mesmo jeito e ainda com esse acréscimo. Além disso, nós temos aqui omitir informações com o objetivo de suprimir ou reduzir contribuição previdenciária, caracteriza em tese a prática de sonegação de contribuição previdenciária, conforme artigo 337-A do Código Penal. Então, ainda existe a questão de responder por crime, ok? Então, vamos tomar cuidado na questão da entrega e dos prazos. Como é que eu acesso a DCTF Web? Então, eu vou colocar lá no Google, por exemplo, ECAC, vai entrar na página do ECAC, que é essa aqui, e aí você vai entrar com gov.br, certo? Quando você coloca gov.br, ele vai dar a opção para você escolher código de acesso, certificado, enfim, várias opções.
No nosso caso, nós vamos escolher a opção certificado digital e vamos entrar, certo? E aqui nós entramos no ECAC. Essa é a página do ECAC. E aqui na página do ECAC, nós temos esta opção aqui, declarações e demonstrativos. Então, a gente entra nessa opção e ele vai abrir essa página aqui embaixo para mim. Declarações e demonstrativos, tem vários. E aqui nós temos a DCTF e nós vamos entrar nessa opção assinar e transmitir DCTF Web. Tem gente que quando entra aqui fica com medo, que fala, meu Deus, se eu clicar aqui já vou assinar e transmitir, eu não vou conseguir nem ver o que eu estou fazendo. Não, gente, a gente vai entrar nessa opção para depois conferir, depois assinar, depois transmitir, tá? Então, sem medo, pode clicar aqui nessa opção, assinar e transmitir DCTF Web. E quando você entra nessa opção, ele vai te dar ali para você escolher. Lembrando, gente, que existem filtros que a gente pode colocar para buscar declarações que já foram entregues. Então, se eu quero consultar, ou imprimir relatórios, ou retificar uma DCTF Web já entregue, ela não vai aparecer tudo aqui na página inicial. Então, eu tenho a opção de usar o filtro, de colocar de quando a quando que eu quero, de janeiro de 2021 a dezembro de 2021, é um exemplo, tá? E aí, você clica aqui em todas, tá? Tá aqui, ó, em vermelhinho, todas. E aí, você clica em pesquisar. E aí, sim, ele vai aparecer todas as declarações entregues neste período, ok? Quando a gente escolhe o mês, tá? Ela vai aparecer aqui a relação das declarações. Então, aqui nós temos todas, aqui, lógico, né? Não tem como mostrar tudo, mas nós temos aqui a opção, uma situação onde estão aparecendo aqui 3 declarações, de 10 de 2021, 11 de 2021. A do mês 10, ela consta em andamento. O que significa isso? Significa que ela não foi finalizada, tá? Por quê? Porque ela é original. Olha a situação assim, se ela consta como tipo original em andamento, é porque ela não foi entregue. Então, provavelmente essa aqui, ela já está em atraso, tá? Então, tomem cuidado com a questão das declarações. Essa do 11 de 2021, data da transmissão, olha, aparece o dia e a hora em que foi transmitido. Percebe que do mês 10 não tem dia nem hora? Por isso que a gente tem mais uma certeza de que ela não foi entregue. Agora aqui está constando a entrega, está dizendo que teve E-Social e REINF, aqui consta que só veio dados do E-Social, cadê a REINF? Ah, não tinha. Tinha sim, tinha que entregar ela sem movimento, ou não, não sei, o departamento fiscal vai checar isso. Só veio dados do E-Social, será que não está faltando nada aqui? E aí, o que aconteceu? Ela foi entregue, porém, ela foi retificada. E aí, abriu uma nova aqui, do mês 11 de 2021, com o tipo retificadora. E quando ela está ativa, significa que ela foi entregue e ela é a que está valendo. Por quê? Porque a retificada, ela não está valendo mais. Mudou as informações. Então, a que está valendo é a que está na situação ativa, data da transmissão, hora da transmissão, tudo bonitinho. Ok? Então, é assim que a gente visualiza a primeira parte, a primeira página ali da DCTF Web. E eu trouxe aqui uma tabelinha para vocês identificarem a questão da situação. Então, nós temos em andamento, ativa, retificada, excluída, indevida, original, retificadora, e eu vou explicar cada uma dessas situações e como a gente identifica tudo isso dentro da DCTF Web. Porém, essas informações